Glória a Deus. Vamos voltar para o tema. Eu como ovelha dele, ele como meu pastor. Então, para o subtema de hoje, a nossa aula bíblica está em Lucas 12, 32. Onde Jesus está dizendo, olha, o meu rebanho é pequeno. É pequeno porque a maioria, irmão, rejeita ser uma ovelha. Multidão estão dentro das igrejas, mas não são ovelhas. Então, não fazem parte desse pequeno rebanho. Comece a orar, meu irmão, a partir de agora, dizer a Deus, Senhor, eu faço parte do pequeno rebanho ou do rebanho grande que está por aí nas igrejas, mas que não é pastoreado por Cristo, que não é do rebanho de Cristo. Como diz Romanos 8:9, esse tal não é dele, esse tal não é de Cristo, quem anda na carne, quem não tem o Espírito Santo. Então, multidão de gente que está nas igrejas não é de Cristo, não, porque anda na carne, quer dizer, quem manda sou eu, é do meu jeito, eu não creio assim, eu creio do meu jeito, eu creio como o pastor falso profeta ensina, e não como o pastor Wagner diz. Não me interessa o que eu acho. Uma vez eu fui pregar assim para uma senhora católica, que ela tinha uma estátua gigante da Virgem Maria na casa dela, muito grande. E ela dormia com essa estátua na cama dela, estátua do tamanho dela, do tamanho dessa senhora. Ela era até mãe de um policial civil que trabalhou comigo na Polícia Civil, quando fui policial civil. E ela me conhecia, disse, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Ela me chamava de Lobão. Lobão, vem aqui, Lobão. Que meu sobrenome é Wagner Pires Rates Lobão. Eu que coloquei o meu nome de Wagner de Jesus, tá bom? Meu nome não é Wagner de Jesus. Quando eu me converti, eu coloquei meu nome de Wagner de Jesus. Mas meu nome no documento é Wagner Pires Rates Lobão. E então, na polícia do Maranhão, meu nome era Wagner Lobão. E ela me conhecia como Lobão. E ela depois já me viu como evangélico e disse, Lobão, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio, Lobão. Aí eu entrei na casa dela, ela me levou no quarto. Olha aqui o que eu ganhei, que lindeza, que eu durmo junto com ela dorme junto comigo. Aí eu disse, senhora, o padre da sua igreja não diz para a senhora que ídolos, Êxodo 20, de 1 ao 5, Deus proíbe fazer imagem, seja de quem for, para buscar em oração ou para servir essas imagens. Sabe o que ela disse? Olha, eu não quero saber o que o padre diz, nem que Bíblia diz. Interessa para mim é o que eu quero. O que eu quero é ela, eu amo ela, vou ficar com ela, vou morrer com ela. Aí eu comecei a falar, ela me deu umas duas esculhambação, me insultou. Disse, se você falar de novo aqui disso aí, você não entra mais na minha casa, Lobão, nunca mais. Eu disse, tudo bem, senhora, eu não entro, mas eu... Aí citei uns 2 versículos da Bíblia para ela, o idólatra não entra no céu. Apocalipse 21, 8, sua parte é no lago de fogo. Aí pouco tempo ela morreu. Então, irmão, presta atenção que eu vou lhe dizer. Muita gente vai rejeitar, assim como rejeitou as pregações de Cristo, e vai dizer, não importa o que o padre diz, não importa o que a Bíblia diz. E o pior, quando o líder não diz, ainda é pior. Por isso a pessoa vai continuar nos seus pecados. Por isso o rebanho é pequeno. Por isso, irmão, se você for olhar hoje, até mesmo dentro das profecias que Jesus fez, ao ensinar a sua palavra, ele disse que no meio dos que estão ouvindo a palavra dele, tem 4 tipos de gente. Em Lucas 8, 10 ao 15, ele compara a parábola do semeador.
Ele diz, o semeador saiu a semear sua semente. Ele comparava com ele pregando, e assim como eu estou pregando hoje, e como qualquer um pregador verdadeiro está pregando a verdade. Ele diz, a primeira semente caiu na beira do caminho, veio o diabo, tirou a palavra, eles acreditaram, mas não vão ser salvos. A segunda semente caiu numa pedra. A árvore, a semente não teve raiz, ficou ali por algum tempo, depois a pessoa se desvia, vai embora, não volta mais, porque o coração é de pedra. Aí ele diz, a terceira semente cai no espinho. Aí ele diz, isso aí é o sonho de riquezas, os cuidados deste mundo. Eles não vão dar fruto para Deus, não presta, os frutos dele nada presta, tudo é ruim. Só dá o que não presta para Deus, por causa do sonho de riquezas. E Lucas 8,15, ele diz, mas que cai em boa terra, a palavra que cai numa boa terra, ele diz, é porque cai num coração honesto e bom, e vão dar muito fruto para Deus. Então o próprio Jesus está dizendo que no meio de pessoas que ele prega, tem 4 tipos de gente. Então você aí que está na escola bíblica, você procure saber que tipo de gente você é. Qual das 4 pessoas você é? A que está na beira do caminho, ou que está na pedra, ou que está no espinho, ou que está em boa terra, porque é como se você estivesse pregando para 200 pessoas dentro de uma igreja. Divide as 200 por 4, 1/4 delas são boa terra. Pronto, esse é o pequeno rebanho de Jesus. Que esses vão pegar a palavra, utilizar a palavra, repassar para os outros, viver essa palavra como uma ovelha vive com seu pastor, pela submissão àquela palavra, e vai repassar, vai trazer outros, vai buscar outros, vai investir em outros. Amém? Lucas 8,15. Paulo também fez a mesma simbologia para mostrar que são poucos os que vão entrar no reino de Deus. Ele diz, olha, numa grande casa existe 4 tipos de vaso. Um vaso de pau, outro vaso de barro, outro vaso de prata e outro vaso de ouro. Uns para a honra, outros para a vergonha, desonra de Deus. 2 Timóteo 2:19-21. Ele disse, se alguém se purificar das coisas que eu tenho falado, será vaso de honra para o uso exclusivo do Senhor, usado para toda boa obra. Toda. Deus vai contar com esse para toda boa obra. Pessoas dizem, eu já limpei a igreja uma vez no ano. O outro diz, não, já dei um dízimo, uma oferta faz 1000 anos atrás. Não, é toda boa obra. O outro diz, evangelizei faz 300 anos atrás. Não, irmão, é toda boa obra. Quer dizer, você está envolvido em várias ações como cristão. Por isso, são poucos as ovelhas do rebanho. Ou melhor, são poucos os que Deus vê como ovelha, porque sabe que não são todos que se salvam. Nem todos que ouvem, nem todos que fazem parte de uma igreja vão ser salvos, porque não querem ser do rebanho de Cristo. Então, meus amados irmãos, aqui em Efésios 5:5, diz que fulano, cicrano, beltrano não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha o perigo. Sabe o que é herança, irmão? É tudo aquilo que vai receber apenas o pequeno rebanho lá no céu. A herança quer dizer multidão de coisas que tem lá, de riquezas que o rei vai dar para aqueles que chegarem lá. Vai ter heranças, riquezas. Você vai ser rico, bilionário, trilionário. Olha, o Elon Musk diz que é o homem mais rico do planeta Terra, que ele tem mais riqueza do que as montanhas de ouro de Ratanabá que estão na Amazônia. Mas as heranças que estão no céu, irmão, vale muito mais você lutar por elas, ser ovelhas.
porque heranças que estão lá não é para todo mundo que está nas igrejas, é apenas para o pequeno rebanho que está dentro do grande rebanho que está nas igrejas. Vamos ler o texto? Efésios 5, verso 1 em diante diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, quer dizer, inúteis, palavras inúteis. Ele diz, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam seus companheiros, porque no outro tempo terá treva, agora sois luz no Senhor. Ande como filho da luz. A luz, tu sabe o que é, né? Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, alguém ensinou a verdade, você diz, então eu tenho herança a partir de agora, porque vou investir em mim e nos outros, para me fazer parte desse reino, vou evangelizar, vou me doar, como fez a igreja primitiva, como fez Jeremias, Paulo, etc. E cuidado com as palavras vãs. O que são palavras vãs? Muitos pregadores do cão, que o diabo ensinou eles a ser ovelha do cão e não da Bíblia e não de Deus, porque prega a palavra pela metade e diz, Deus vai salvar todo mundo, a igreja vai todo mundo ser salvo. Irmão, é só cantar, pregar e orar, ser pastor, ser obreiro, que já está salvo. Não, isso é palavra inútil, é palavra vã. Multidão tem escrito sobre isso nos cursos de teologia, dizendo, já está salvo, já está salvo. O outro endemoniado diz, é salvo pela graça. O outro filho de Satanás diz, é salvo pela fé. Não precisa ser ovelha submissa a seu pastor, quando é um pastor igual Cristo, que tinha amor pelas ovelhas, por isso ensinava a verdade, vivia a verdade com elas, conduzia pela verdade bíblica. Então, muitos estão mentindo para você, que Paulo chama aqui de palavra vã, porque muitos vão morrer e não vão poder entrar no céu. A porta lá, eles vão bater, abre a porta, abre a porta. Jesus disse, aqui tu não tem herança, não te conheço. Mateus 7, 23, Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer para ele, Senhor, preguei no teu nome, não te conheço, aparta de mim, tu que pratica iniquidade. Uma das iniquidades é pregar mentiras para os outros, inventando coisas que Deus nunca mandou pregar, dando a porta do céu para pessoas que não querem ser ovelha, que recusam-se a se submeter como ovelha e estão prometendo isso para elas. E aqui diz que o rebanho é pequeno, Lucas 12, 32, pequeno por isso. Porque os que recebem palavras vãs, inúteis, que vêm dos pregadores, prometendo salvação a quem não quer, porque só quer do seu jeito, está recebendo ensino inútil, é um culto inútil, é uma igreja inútil, é um pastor inútil. E as ovelhas estão inutilmente naquele lugar, investindo dinheiro, dízimo e oferta. Como tem até igrejas aí, irmão, que investem em programa de televisão, de rádio, de denominações X, que não adianta falar o nome, pagam multidão de dinheiro, de dízimo e oferta, para gerar esses programas de rádio e televisão. E quando você vai lá, estão prometendo coisas para ovelhas que não são ovelhas, que não querem ser ovelhas. E não falam que no meio do rebanho
Tem gente igual ao rebanho de Israel, e igual ao rebanho de Jesus, de Lucas 8:32. Tem Judas. Isso eles não falam. Ponto. Eles não têm herança. Não adianta fulano prometer, tu vai ter herança, tu vai entrar no céu, tu vai morar no céu. Não adianta cantar aquelas músicas lindíssimas, eu vou morar no céu. Mas se tu te submete como ovelha, no céu tu não entra. Nem tu, nem teu pastor, nem a igreja, nem ninguém. Por isso o rebanho é pequeno. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui também na Bíblia, irmãos, o Deus da Bíblia está dizendo isso aqui para nós. Olha só. 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Aqui agora Pedro está falando para líderes. Líderes que dizem que Deus colocou eles para ser pastores. Está dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Só que ele está avisando: não faça isso por torpe ganância. Nem faça isso como sendo o dono da igreja, que você não é dono, o dono da igreja é Cristo. Como tem um pregador doido aí, uma das igrejas mais ricas do mundo, que tem aí a pregação não, uma doidice que ele fez, reuniu a igreja toda, gigantesca, de milhares de pessoas, e chama o candidato a prefeito de São Paulo, e diz: prefeito, essa igreja é tua, esse povo é teu, esse é teu rebanho. Um homem que nem crente não é. Ele está querendo dizer: olha, esses votos aqui são teus. Como que um homem desse pode dar uma igreja que não é dele? A não ser que essa igreja não é um rebanho de Deus. Então tenha cuidado, meus irmãos. Muitos estão vendendo vocês para políticos. Não estou dizendo que é proibido a gente votar, porque nós temos que votar em um. Olhe para quem você vai votar. Não vote em comunista. Investigue ele, quais são as ideologias dos partidos deles. Comunista é para votar você igual Coreia do Norte, Cuba e China, Venezuela, que o povo está cada vez mais morrendo. Aqueles que não querem viver o que o comunismo manda, eles prendem, tem que fugir, eles perseguem, morrem de fome, morrem preso, porque não querem viver o que o comunismo deles exige. Então cuidado com isso. Não deixe o comunismo dominar o Brasil. Você vê que o Donald Trump dos Estados Unidos entrou aí agora, uma das coisas que ele quer é combater o comunismo. E o comunismo está dominando o Brasil através dos políticos, bandidões. Cuidado com isso. Ponto. Bem, irmãos, o pequeno rebanho de Lucas 12:32, o reino de Deus está aberto para eles. Mas, infelizmente, meus queridos e amados irmãos que vão para o céu, Deus sempre vai ver os pequeninos de Deus no rol daqueles que estão escritos no livro da vida, porque eles se retraem, eles se afastam daqueles que querem viver para se mostrar como emergente desse mundo, como dominante desse mundo, como tendo domínio sobre os outros de propósito, como fazem muitos políticos bandidos que dominam o povo com rigor, com maldades, com perversidade, botam na cadeia só porque são contra suas ideologias. Mas aqui os servos de Deus, eles encontravam-se assim em Lucas 12:32. Olha, Jesus diz: ó pequeno rebanho, o reino é de vocês. Então, irmãos, cuidem-se em ouvir a voz de Deus, que é o tema de amanhã, para que ele falando, ele revelando, que ele tem várias maneiras de falar, de se revelar, você tenha certeza que você é uma pessoa
que pertence realmente ao reino de Deus. Não apenas pertence a uma placa denominacional, não apenas pertence a uma congregação física, humana, criada pelos homens. Não, mas que Cristo também, além de dar para você uma congregação, você tem que ter uma congregação, diz a Bíblia, em Hebreus 10. Você tem que ter uma congregação para se congregar, mas você tem o verdadeiro ensino que te torna uma ovelha. E você ouvir a voz do seu pastor para ele dizer, para que você tenha certeza que você é desse rebanho. Ore muito a Deus para ele revelar essa voz, confirmando que você é ovelha dele. Isso vamos estudar amanhã. Tá, envia essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Se o celular, o aparelho permitir, ou se eu conseguir o aparelho de outra pessoa para me gravar a mensagem amanhã. Tá, envia essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Ore por mim, estou orando por você. Amém, 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 amém.